Bom, nós estamos numa série de mensagens chamada Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E hoje eu quero saber de você o seguinte: já aconteceu algo inesperado na sua vida? Sabe quando você está num dia comum e de repente acontece alguma coisa? E aí eu quero saber, como que você reagiu? Será que você estava preparado? Ou será que você não estava preparado para aquele momento? E aí você perdeu aquela oportunidade. Então, vamos imaginar duas situações. Primeiro, você é aquela pessoa que estuda, pesquisa, se prepara, você vai lá, pede bons conselhos, expande a sua mentalidade, você quer crescer, você tem sonhos, e aí você quer tirar todos esses sonhos do papel. E quando chega uma oportunidade, pronto, você consegue aproveitar tudo aquilo que aquele momento inusitado trouxe para você. Mas, vamos imaginar que você está acomodado. Tá tudo bem, gente. Se conselho fosse bom, vendia, não dava. Você não quer saber de nada. Não importa os seus sonhos. Talvez você nunca nem se permitiu sonhar. Ou talvez você já abandonou tudo aquilo que um dia você imaginou conseguir na sua vida. E isso é muito ruim. E aí, você fala uma frase, sabe aquela frase que você sempre diz e ainda dá risada? Você fala assim: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Quem conhece essa frase aqui? Ô, gente, me ajuda, né? Nessa época, você vir com síndrome de Gabriela, não dá. Por quê? Porque se você for assim, acomodado, quando algo inusitado acontecer na sua vida, sabe o que vai acontecer? Nada, exatamente, nada. Por quê? Porque você não vai saber aproveitar esse momento na sua vida. Só que hoje, eu quero conversar com vocês sobre alguém que, quando aconteceu algo inusitado, ele soube aproveitar essa oportunidade. E é Geraldo Rufino. Quem já ouviu falar dele aqui? Hoje estão precisando pesquisar mais. Brincadeira. Com 9 anos de idade, Geraldo Rufino, ele estava assim, cansado da vida de miséria que ele levava, e ele falou o seguinte: eu vou mudar de vida. Aí ele pegou o irmão dele, os dois foram para o lixão e começaram a ser catadores de lixo. O interessante é que ele andava todos os dias 3 quilômetros para chegar lá, e aí ele acordava às 6 horas da manhã, e ele só voltava para a casa dele, sabe quando? Quando o último caminhão descarregava. Gente, sabe quando o lixeiro passa e a gente esquece de pôr o lixo para fora? Como que você leva o lixo? Assim? Ai, que nojo, você sai catando lixo assim, ó. Imagina você ficar o dia inteiro. Ou então você vai parar num lugar, aí não tem vaga na frente. Aí você fala: nossa, não acredito que eu vou parar longe. Vou ter que andar 1 quarteirão para chegar no lugar onde eu queria. Você está rindo, ó, Jesus aí, ó, revelando quem faz isso. Imagina você andar 3 quilômetros para ir e voltar cheio das coisas que você achou dentro daquele lixo. Mas o interessante disso é que quando o Geraldo Rufino, ele olha para trás, ele pensa assim: puxa, como era deprimente aquela etapa da minha vida. Mas lá, quando ele estava vivendo aquilo, ele entendia que era uma oportunidade para que ele pudesse mudar a vida dele. E aí o irmão dele foram avançando, eles começaram a vender pipoca, limão, eles pegaram a TV da casa deles, colocaram na rua para fazer tipo um cinema, que ganhava arroz doce com ingresso, criativos eles, né? E quando ele tinha 13 anos de idade, ele conseguiu entrar numa empresa como office boy. E ele estudou, ralou, e ele conseguiu chegar a diretor dessa empresa. Mas essa história continua. Sabe o que aconteceu? Ele e o irmão compraram 2 peruas. E aí eles começaram a fazer frete. E depois venderam, compraram caminhões. Quando tudo ia bem, bateram os caminhões. Venderam os caminhões, compraram mais 2, bateram de novo. E aí, o que ele fez? Desistiu? Não. Ele foi lá, vendeu as peças, porque afinal de contas ele precisava pagar o carnê do caminhão. E aí ele entendeu que esse mercado era muito lucrativo. Sabe o que ele fez? Ele abriu a empresa dele, que hoje tem mais de 150 funcionários e fatura 50 milhões de reais por ano. Incrível essa história, né? E agora eu quero perguntar: quando algo inusitado acontece na sua vida, como que você reage a isso? Por isso o título da mensagem de hoje é O Poder do Inusitado. E queremos falar com você sobre 3 coisas que você precisa fazer quando algo inusitado ou inesperado acontecer na sua vida. E a primeira coisa é: mantenha o seu coração aberto. Então agora, a gente vai lá para o Evangelho de João,
no capítulo 4, versículo 4. Se você está com o seu aplicativo, abra ou pode acompanhar aqui com a gente na projeção. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O que estava acontecendo ali, gente? Jesus estava na Judéia e ele queria ir para a Galileia. Nesse meio do caminho, ele ia passar por Samaria. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que ele precisava passar por Samaria, não permanecer ali. Mas Jesus, ele quis permanecer ali. Você sabe por quê? Daqui a pouco eu volto para falar. Mas eu quero que vocês pensem comigo assim, ó, Jesus vindo, lindo, né, gente? Jesus é lindo. Ele caminhando, tem o poço, ele sentou. De longe vinha a mulher samaritana. Só que ela, gente, ela estava num dia comum, era um dia de costume, era um dia normal para ela. Ela pegou o jarro dela, vindo lá para tirar água. Ela estava num dia nada extraordinário. Imagina no deserto, meio-dia, aquele sol queimando. Era confortável, será? Mas ela estava fazendo ali porque essa era a rotina dela. E aí, o que aconteceu? Quando ela chegou lá, naquele poço, que ela foi fazer tudo aquilo que ela já fazia, ela se encontrou com Jesus. Jesus estava sentado ali, esperando por ela. Ele não precisava, como a gente falou, mas Jesus quis ficar ali. Você sabe por que Jesus quis ficar ali? Jesus, ele é intencional em tudo que ele faz. Ele conhecia o coração da mulher samaritana. Ele conhecia quem era ela. Ele conhecia a vida dela. Ele conhecia os defeitos dela. Ele conhecia as qualidades dela. E por isso, ele quis ficar ali, esperando ela no poço, ela chegar. Sabe por quê? Porque ele queria ter um encontro inusitado com ela. Sabe, homens, aquele momento que você está lá, lavando seu carro, você está lá assistindo seu jogo, trabalhando, voltando da faculdade, e de repente algo que você nem sonhava, nem esperava aconteceu. Ou então as mulheres estão lá se maquiando, estão no dia a dia, trabalhando, fazendo as suas coisas, e de repente acontece algo, e você fala, puxa, eu não esperava por isso. E agora, o que eu vou fazer? Então, ela vinha assim, desse dia comum, com os seus afazeres, mas ela se encontrou com aquele que não tinha nada de comum, com aquele que era extraordinário. E eu pergunto, algo inesperado aconteceu na vida dela. Como será que ela reagiu? E você? O que você faria no lugar dela? Como será que você reagiria? Eu vou te contar uma outra pessoa que teve um encontro inusitado. Paulo. Paulo, ele estava a caminho de Damasco, na rotina dele, uma rotina tranquila, uma rotina assim, boa para ele, né? Ele perseguiu os cristãos, e ele estava indo lá para Damasco, e de repente aconteceu algo. Olha como Atos 9, de 3 a 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a história continua. Ele fica 3 dias cego, ele fica hospedado na casa de alguém lá em Damasco. E aí, Jesus, Deus faz algo inesperado na vida de outra pessoa. Ananias. Ananias está lá na casa dele, tranquilo, sossegado, uma rotina normal da vida dele. E Deus aparece em visão e fala assim: Ananias, vai lá orar para o Saulo, ele está na casa de fulano. Aí Ananias vira para Deus e fala assim: Deus, eu tenho ouvido aquilo que ele tem feito com os cristãos, o senhor quer que eu vou lá orar por ele? É como se ele dissesse assim: Deus, meu Deus, o senhor está de brincadeira, eu vou em contato, eu vou encontrar aquele que está me perseguindo, aquele que saiu de onde ele estava, veio me perseguir, o senhor quer que eu vou encontrar ele? Mas sabe o que aconteceu? Ananias obedeceu. Sabe por quê? Porque Deus falou para ele assim: eu vou transformar a vida de Saulo e eu vou tornar ele um servo meu. E Ananias estava preparado quando algo inesperado aconteceu. Ele estava preparado para obedecer à voz de Deus. E o resumo dessa história é que a partir desse dia, Saulo se tornou Paulo, um servo de Deus, pregador do evangelho, que percorreu milhares de lugares para falar da palavra de Deus, e ele foi quem escreveu quase metade do Novo Testamento. Quando algo inesperado acontece na sua vida, entenda, não é somente sobre você, mas sobre quem vai te encontrar
nesse caminho. Não tenha medo, porque esse encontro pode ser inusitado para você, mas Jesus já sabia o momento desse encontro. Por isso, o que você tem que fazer? Se prepare, estude, sabe? Busque, use os seus talentos, saia do comodismo, mantenha o seu coração aberto, faça alguma coisa, porque quando algo inesperado acontecer, você vai estar preparado. Cadê os homens da nossa casa Oxygen aqui? Eu vou dar mais uma chance, vai. Cadê os homens da nossa casa Oxygen aqui? Agora sim, deixa eu falar uma coisa para você, homens. Assuma o papel que Deus deu para vocês. Deus deu um papel para você importante, de você desbravar caminhos, de você buscar soluções, de você buscar inovação. Deus chamou você para você ser diferente. Deus chamou você para você ser um homem valente, um homem cheio de força, um guerreiro. Então está na hora de parar do quê? De mimimi, você ir para cima. A sua família precisa de você, os seus filhos precisam de você. Então sai desse comodismo e vive, assuma o papel que Deus criou para vocês. Amém? Amém? Amém. Isso é um amém dos homens corajosos da nossa casa. E sabe, assim como a mulher samaritana, como Saulo, Paulo, Ananias, em um dia comum, teve encontro inesperado com Jesus, eu quero falar uma coisa. Hoje você acordou e você fez várias coisas durante o seu dia. Eu não sei o que você fez. Às vezes você postou as coisas que aconteceram no seu dia, você se arrumou antes de vir para cá, tomou banho, escovou os dentes, assim a gente espera, né? Passou um perfuminho e você se preparou para estar aqui. E aí, você estava lá, os homens, né, naquela coisa, fez a barba, tal, entrou no carro, buzinando, mulher, vamos, mulher, que eu não quero chegar atrasado no culto. Aí já chega aqui, um leva as crianças no mundo ok, o outro vem e pega lugar, aí o outro vai lá e pega um cappuccino delicioso, Dox Café, e aí chega naquele rolê, a hora que senta aqui, cheguei. Agora a rotina da minha semana está completa, domingo eu estou na igreja, agora está tudo bem. Mas sabe que você talvez nunca tenha pensado? Que Jesus já estava aqui esperando por você. Você fez tudo isso, mas Ele já estava esperando aqui por você. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua história, Ele conhece os seus medos, Ele conhece quando você está feliz, quando você está triste, Ele conhece todos os seus erros, Ele conhece todos os seus acertos, e é justamente por isso que quando você chega aqui, Jesus já está aqui esperando por você. E a minha pergunta para você hoje é: você está com o seu coração aberto? Assim como a mulher samaritana, Paulo, Ananias, Geraldo, como todos eles tiveram um encontro inusitado com Jesus, você está preparado para viver isso? Se de um encontro inesperado você enxergar uma oportunidade, aí pode estar a solução que você tanto buscou a sua vida inteira. O seu algo inesperado já está acontecendo. Você consegue sentir Jesus aí com você? Você consegue entender que Jesus já estava aí com você agora? Pois é. E sabe o que você tem que fazer? Mantenha o seu coração aberto. Coisa que você deve fazer quando algo inesperado acontecer com você é: seja verdadeiro. A Bíblia diz que aquela mulher foi buscar a água no poço ao meio-dia. Pensa, ao meio-dia, o horário mais quente do dia. E eu fico pensando, por que essa mulher foi na hora mais quente? Por que ela não foi pela manhã, um horário mais fresco, onde provavelmente todos iam buscar a água nesse horário? Meio-dia já é hora de fazer almoço, sentar com a família, não é mesmo? Pois é, ela foi nesse horário porque ela não queria se encontrar com ninguém. Essa mulher, ela se sentia tão rejeitada, ela se sentia tão indigna, que ela não queria se encontrar com as pessoas que a rejeitavam, que a condenavam, que a julgavam. Então, esse horário era o único horário que ela poderia ir sozinha, buscar a sua água. Mas naquele dia, algo inesperado aconteceu com aquela mulher. Nós vimos que Jesus estava esperando por ela, lá no poço. E eu imagino também ela caminhando para tirar a sua água, avistou um homem sentado no poço. Eu fico pensando, ela poderia ter reclamado: não acredito, no meu horário, meio-dia é o meu horário. O que aquele homem está fazendo lá? Mas ela poderia ter voltado para casa, ter ficado sem água. Mas eu quero chamar a sua atenção. Ela
teve coragem. Ela decidiu seguir adiante e buscar a sua água. Ela falou, não, eu preciso da minha água e vou lá. E Jesus pede água para ela. E olhe só o que ela responde para a mulher. Em João 4, no versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Judeus e samaritanos não se davam bem, por questões políticas, por questões religiosas. Então foi um desafio para ela, encontrar alguém ainda sendo judeu. A mulher se sentia rejeitada, e ela estava cansada da sua vida. Mas ela decidiu ser verdadeira. Ela falou, como assim o Senhor me pede água? Talvez você esteja aqui hoje como essa mulher, se sentindo rejeitado pelas pessoas, passando por um momento difícil. Às vezes você tentou empreender e não deu certo. Você tentou passar no vestibular, mas ainda não conseguiu. Você já tentou prestar aquele concurso público tão desejado, mas ainda não passou. Você já tentou ser um bom marido, já tentou ser uma boa esposa. Você está falhando na educação dos seus filhos. Enfim, às vezes hoje você também está como essa mulher, cansado da sua vida, se sentindo rejeitado pelas pessoas, não aguenta mais todo mundo te olhando torto, não é mesmo? E você quer escapar dos julgamentos, então você acaba se isolando das pessoas, você não quer mais sair, não quer mais se relacionar com as pessoas, porque você já está cansado. Mas Jesus estava te esperando aqui, hoje, assim como Ele estava esperando aquela mulher. Jesus, Ele vem para quebrar todas as barreiras. Ele vem hoje para te trazer esperança, amém? Pare de sentir pena de você mesmo. Eu sempre falo para mim, pare de sentir pena de você mesmo, levante-se, crie coragem e decida que você não quer mais viver desse jeito, desanimado, se sentindo rejeitado. Quem disse que para você não há salvação? Deus está te vendo e Ele sabe tudo sobre você. Ele tem um plano para você. Converse com Ele, seja verdadeiro com Jesus. Fale tudo o que você pensa, tudo que está te angustiando, fale dos seus temores para Deus. E você me pergunta, mas como eu posso fazer isso? Apenas decida, esteja disposto a ler a tua Bíblia todos os dias. Ali você vai ver o que Deus tem para você, você vai ver as promessas de Deus para você. Decida orar todos os dias, converse com Ele, se relacione com Ele. Você precisa acreditar e confiar em Deus. A mulher samaritana, ela decidiu ser verdadeira. Olha só o que a palavra diz em João 4, 16, 18. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. E olha agora como termina esse versículo. O que você acabou de dizer é verdade. Então a mulher, ela foi verdadeira. Ela falou para Jesus sobre a sua vergonha. Ela se sentia envergonhada por já estar no 5º relacionamento e não dar certo. E era o motivo pela qual, principalmente as mulheres, os homens também a rejeitavam. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, assim como essa mulher, quando ela se encontrou com Jesus, nós nos encontramos com o amor dele. E esse amor é como se algo novo começasse em nossas vidas. E a partir daí você começa a confiar nele, você começa a conversar com ele, a manter o coração aberto. E hoje eu te pergunto, qual é a sua vergonha hoje? O que está te impedindo de viver o melhor de Deus para a sua vida? Abra o seu coração, porque Jesus, ele te ama, ele quer cuidar de você, ele quer curar você, ele compreende a sua dor e mais, ele sabe da sua vergonha. Venha como está é um lema da nossa casa. E acredite, o amor de Jesus é o que nos mantém no caminho. Seja verdadeiro, não tenha medo. E a partir de hoje, você não precisa mais se esconder de Deus. Aliás, é impossível se esconder dele, não é mesmo? Porque ele sabe tudo, ele é o seu Criador. Veja o que diz em Salmos 139, no versículo 15 e 16. Eu acho super poético esse versículo. Olha só, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe.
crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Não é maravilhoso? Nós estamos falando do teu Criador. Ele te conhece, ele sabe tudo sobre você. Então pare de tentar se esconder, porque você não vai conseguir. Você não pode impedir Deus de amar você, porque Ele é amor. Aceite o amor de Deus na sua vida hoje. Você pode estar pensando, não, essa palavra não é para mim hoje. Eu faço tudo errado, a minha vida é uma bagunça, eu não consigo aceitar. Então pare, porque você não está entendendo. Deus, Ele conhece tudo, tudo na sua vida. E Ele pode sim, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer arrumar a sua bagunça, amém? Deus olha para mim e para você, e Ele não enxerga somente o nosso estado atual. Ele enxerga todo o nosso ser, toda a nossa vida. E o Espírito Santo que habita em você, fala coisas boas de você. Ele vê grandes coisas para você, porque Ele conhece o propósito pelo qual Ele te criou. Jesus, Ele não te rejeita, Ele te ama. Acredite, declare todos os dias, eu sou aceita por Jesus, Ele me ama. Sabe, eu passei por uma fase em minha vida, onde eu também me senti rejeitada, onde eu também me senti excluída, onde eu também tinha olhares tortos para mim, e isso me causou sentimentos ruins. Eu me sentia então indigna de muitas coisas, e estava tudo certo na minha vida. Eu tinha um marido incrível, já tinha uma vida boa, eu sabia do amor de Deus para mim, mas mesmo assim eu achava que eu não merecia esse amor. Eu acreditava que eu merecia viver isolada das pessoas. Não quero, não confio mais nas pessoas. Então, um belo dia como este, a minha irmã me convidou para vir na Oxygen. E eu falei, bom, vamos lá, né, vamos ver o que tem para mim. E foi incrível. Ao chegar em uma das nossas reuniões, algo inesperado aconteceu comigo. Jesus estava aqui me esperando, assim como Ele estava esperando por você. E então eu acreditei em Jesus e decidi ser verdadeira com Ele. Naquele dia, eu falei tudo que me angustiava. Falei dos meus medos, falei o que eu pensava sobre as pessoas, falei o que eu pensava sobre mim, falei o que eu pensava sobre Ele. Enfim, eu decidi ser verdadeira. E eu acreditei. E eu falei, somente Jesus pode me ajudar. Naquele momento, faziam 3 anos que eu tentava engravidar. E não importava o tratamento que eu fizesse, eu não engravidava. Eu fiquei frustrada, eu fiquei ansiosa, com medo, e achava que estava sendo punida pelos meus erros. Mas então, Jesus disse para mim, filha, eu te aceito. E não importa o que você fez, eu vou mudar a sua história. E Jesus diz o mesmo para você, amém? Eu confiei nele, eu fui verdadeira. Ele mudou a minha história. E também 4 meses depois me deu um filho maravilhoso. Um filho incrível, amém? Glória a Deus. Jesus, Ele me trouxe esperança de um futuro brilhante. E não importa o que você fez ou o que fizeram com você. Apenas seja verdadeiro com Jesus. E a terceira coisa que você precisa fazer quando algo inesperado acontecer com você é faça um pouco mais. Vocês podem ficar comigo um pouco mais? Muito bom. Gente, continuando essa história da mulher samaritana, eu quero te contar o final dessa história. Todo mundo quer saber o final, não é verdade? Então, gente, lá em João 4:27 diz assim que naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, Jesus, que queres saber? Ou Jesus, por que está conversando com ela? Então, acontece algo, a mulher deixando seu cântaro, a mulher volta à cidade. Você pode perceber que as palavras de Jesus fizeram tanto sentido para ela, que algo mexeu no coração dela. Você percebe que a afeição dela aí nesse vídeo que você viu, e algo mudou a imagem que ela tinha dentro dela. Ela não era mais a mesma pessoa, ela sentiu que a sua identidade foi restaurada naquele momento, e ela recebeu aquela graça maravilhosa.
talvez você pode perceber que ela começou a se sentir diferente. Ela se sentia agora confiante, ela se sentia agora com felicidade, e ela sentia que era vista pelo próprio Cristo. Isso fez ela se sentir especial. E eu quero que você pense comigo, tá, depois que aconteceu isso com a mulher samaritana, quais as coisas que ela podia fazer depois desse acontecimento tão maravilhoso que ela teve? Uma opção seria guardar aquele encontro só para ela, manter segredo. Para que falar para alguém? O que ia mudar? Será que alguém se interessaria em ouvir? Será que alguém, pelo menos, acreditaria no que ela ia dizer, o que aconteceu com ela? Porque, afinal de contas, gente, ninguém apoiava ela. Na verdade, eles só julgavam. Eles julgavam, não, essa mulher já teve 5 maridos. E o que ela está agora ainda não é marido dela. Então, gente, pensando em tudo isso, talvez você diria, é melhor mesmo. Melhor ela guardar para ela, fala para ninguém não. Porque o povo não entende, o povo só julga. Então, deixa essa coisa boa para você mesmo, só guarda para você. Bom, mas não foi isso que ela fez. Ela fez outra possibilidade. Ela fez o quê? Ela decidiu contar para todo mundo. Foi isso mesmo que ela fez. E aí, gente, é por causa dessa decisão dela que nós estamos falando sobre ela hoje. Olha que incrível. Então, aquele encontro inusitado para ela foi tão empolgante, que parece que, sabe quando você tem alguma coisa tão maravilhosa que acontece com você, que parece que o seu coração borbulha, parece que você quer pular, e ninguém entende, e você fica assim, ó, o dente travado de tanta alegria, que parece que você não vai conter aquilo que aconteceu dentro de você. E ela sentia que precisava falar para alguém, e por isso que ela sai correndo e volta para a cidade e conta para todos. Olha o que o versículo diz lá em João 4:28. E disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo, gente? Ela estava chamando a atenção do pessoal. Então, o que aconteceu? Saíram da cidade e foram para onde ela estava. Tá, pensa aqui uma situação comigo, tá? Gente, um jarro que não é leve, meu filho. É pesado esse trem aqui. Pensa uma situação aqui comigo. Eu estou aqui, andando quilômetros no deserto, aquele sol quente, suando, igual a tampa de marmita. De repente, eu chego no poço e falo, vou encher de água. E aí, gente, aquele trabalho, eu encho de água, ok. E aí, depois do meu jarro cheio, eu estou conversando com alguém, aquele negócio pesado. E aí, de repente, no meio da conversa, eu abandono o jarro e saio correndo igual uma doida. Gente, se alguém visse, ia falar, gente, eu não te contei que essa mulher era doida, minha filha. Eu contei para você que essa mulher era doida. Então, gente, você pode perceber o que me chamou muita atenção dela, essa atitude de contar para todo mundo. Gente, ela fez igual aquela musiquinha que a gente ensina para as crianças. Solta o som aí, DJ. Bora lá. Eu vou contar pra todo mundo que Jesus é bom. Eu vou falar pra todo mundo que Jesus é bom. Vou espalhar pra todo mundo que Jesus é bom. Jesus é bom demais. Gente, calma, esquece a minha voz. Bora lá. Não é assim que você fica quando Deus fez algo maravilhoso dentro de você. Quando você sente que você viveu tanto tempo aprisionado e agora você se sente livre. Então você fica nessa empolgação. Mas eu quero que você pense, o que essa mulher teve que deixar para trás para ter essa atitude de falar para todo mundo, gente? Ela teve que deixar todo o ressentimento das pessoas, ela teve que deixar toda a vergonha, toda a humilhação, toda a maldade que fizeram com ela e até todo o pensamento ruim que ela tinha dela mesma. E quantas vezes você, homem, mulher, jovem, adolescente, deixou que certas coisas te atrapalhassem de dizer o que Jesus estava fazendo na sua vida? Sabe, você talvez não comentou o que aconteceu com medo do seu amigo da escola, do seu colega da faculdade, dos seus pais, dos seus filhos, talvez do seu colega de trabalho, sua namorada, seu cônjuge te rejeitar. E então você prefere guardar para você, porque você fala, eu não vou correr esse risco de me rejeitarem. Sabe, gente, nosso Deus é estrategista. Como aqui a pastora Vanessa já disse, você acha mesmo que Deus escolheu a mulher samaritana em vão?
Então, gente, assim é com a gente. Se Deus fez algo na sua vida, é porque Ele acredita em você e Ele acredita que você vai falar e você vai ser um canal dele para outras pessoas. Você está entendendo? É muito além de você, é muito além de você. Deus acredita em você e eu te pergunto, gente, como é que eu sou alvo do favor de Deus, meu filho, e ninguém sabe? Faz sentido para vocês? Não faz sentido, não é verdade? Gente, isso mostra o quê? Que a transformação não pode parar em você. Diga comigo, Deus acredita no meu potencial, porque foi Ele que colocou em mim. E quantas coisas você já deixou de fazer por causa do quê? Por causa de medo. Por causa do quê? Por causa da sua insegurança. Você se sente inseguro, você fica com medo, e aí o que acontece? Você não faz. Você não faz o que tem que fazer. Talvez você teve aquela ideia, nossa, eu tive uma ideia, mas nunca colocou em prática. Talvez você não está melhor financeiramente hoje, porque você não fez um pouco mais. E aí você disse, não, mais para frente eu faço. Aí surge uma oportunidade de você falar em público. Aí você fala, não, eu não estou preparado, E eu te pergunto, é o tempo mesmo que faz uma pessoa ficar preparada? Não é? E aí você fala, nossa, menino, eu ainda quero fazer esse curso. Nossa, cara, eu quero fazer esse curso. Até hoje não fez. Ou talvez você diz, não, eu estou velho demais para isso. Ah, é? Então vamos lá. Vou só trazer à memória algumas coisas para vocês. Sócrates aprendeu a tocar instrumentos com 80 anos, meu filho. E sabe de uma coisa também? Michelangelo pintou seus melhores quadros aos 80 anos. E se não basta isso para você, então vamos lá para a palavra de Deus. Salmo 92:14 diz assim, mesmo na velhice farão o quê? Darão fruto. Então, se não está tendo fruto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus e a ciência diz que você é capaz de aprender. E o pastor Claudinei já explicou aqui para nós na semana passada, do quê? Da mentalidade do pensamento fixo e do pensamento em crescimento. Então, gente, não tem desculpa para você, é isso que eu estou te dizendo, não tem desculpa. Quantas coisas você está deixando de fazer, já é hora. Hoje Deus está dizendo para você, basta. Ei, Deus está te chamando para se levantar. E eu declaro que hoje Deus vai te dar assim, tanta coragem, gente, que o povo vai assustar com a sua reação. Você vai reagir assim, ó, desse jeito aí, ó. Meu filho. Vamos, minha filha, vamos se levantar. É isso aí. Tem que ter coragem. Deus está te dando coragem hoje. E também me chama a atenção, falei para vocês que me chamou a atenção a atitude da mulher samaritana, mas me chama a atenção também da reação do povo. Eu quero falar com vocês agora da reação do povo com aquilo que a samaritana falou. Olha lá que está escrito em João 4:30. Diz assim, então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Está falando aqui o versículo, que as pessoas saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. E não era perto. Gente, pergunto para você, como é que a mulher samaritana, tá? Uma mulher que não tinha credibilidade, já falando para vocês como que era a vida dela, ela sai gritando na cidade como uma doida e as pessoas dão atenção para o que ela está dizendo. Só podiam ter percebido alguma coisa diferente nela, certo? Sei lá, no semblante, na voz, na atitude, tinha alguma coisa diferente naquela mulher naquele dia, para o pessoal dar atenção. Faz sentido para vocês? Não é? Por isso, gente, que a Bíblia diz em Provérbios 15:13, eu quero que você leia comigo. Vamos lá? A alegria do coração transparece no rosto. Da onde vem a alegria? Ótimo. Leia esse outro versículo comigo, Mateus 12:34. Vamos lá? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Da onde vem o que nós falamos? Exatamente. Então, gente, a mudança na sua vida, ela vai vir da onde? De dentro. De dentro para fora. É aqui que vai começar a mudança dentro de você. E
perdeu porque você não permitiu que Jesus te transformasse. Você já parou para pensar nisso? Não é interessante quando a gente para pensar? E por isso que você precisa passar o quê? Pelas etapas anteriores, que é manter o seu coração aberto e ser verdadeiro com Jesus. Sabe, as melhores transformações e as mais duradouras são aquelas que nós passamos no privado com Jesus. E eu te pergunto, onde é o poço que você se encontra com Jesus? Onde é a fonte que brota para a vida eterna? Se não é todos os dias pela manhã você tem um encontro seu pessoal com Jesus. João 15,5 diz, eu sou a videira, Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará pouco fruto. Não, muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está afirmando. Sabe, gente, Deus faz algo tão maravilhoso no seu coração, que quando você olhar para trás, não vai ser para você ficar analisando o seu passado. Nossa, olha o que eu já passei, olha o que eu já sofri. Você fazer aquela lista, né? Igual o diabo apresentou lá para o Martim Lutero. Não. Quando você olhar para trás, é para você ver o quê? O quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você mudou com Jesus. E você vai perceber que você não vai ser mais aquela pessoa introvertida, aquela pessoa cabisbaixa, aquela pessoa triste, aquela pessoa negativa e reclamona que você costumava ser. Por quê? Porque Jesus está te transformando a cada dia, e a cada dia você está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais empolgada, uma pessoa mais cheia do Espírito Santo, uma pessoa mais corajosa. E aí vai chegar uma fase na sua vida, aquela fase de você chamar pessoas para conhecer Jesus. Seu coração transborda, queima dentro de você, você não pode nem se conter. Você vai começar o quê? Querer que as pessoas experimentem o que você está experimentando. Você fala, você precisa sentir o que eu estou sentindo. Você precisa conhecer o que eu estou conhecendo com Jesus. E aí, por isso que a gente faz aquela declaração de fé, porque a gente acredita nisso. Vou só falar essa parte da declaração, que é o quê? Eu posso confiar no meu amigo Jesus. E o quê? A ação. E compartilhar o seu amor com o mundo. E aí você diz, meu amigo, você precisa conhecer a minha igreja. Gente, vocês precisam ir no evento de casais. Mulher, minha amiga, você precisa ir no evento de mulheres. Meu amigo, você precisa ir no evento de homens. Sabe por quê? Porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Sabe, gente, quero contar uma história para vocês. Quando eu era criança, e eu sofria muito bullying na escola. Mas muito, gente. Eu vou contar um para vocês agorinha. Pronto, gente. O que acontecia? Naquela época, a gente tinha um cabelo muito comprido. Eu e minha irmã, a gente tem diferença de 1 ano. E a gente tinha um cabelo muito comprido. E a minha mãe, naquela época, não deixava cortar cabelo. Não vai cortar cabelo, não. Menina, eu tinha 5 anos, o cabelo era aqui, ó, quase no joelho. Dava para sentar em cima do cabelo. Mas, gente, a minha mãe era muito cuidadosa com o meu cabelo. Então, eu tinha o cabelo lindo. Ah lá a foto, vocês viram? Pronto, mas o que aconteceu? Um dia eu estava na escola, um dia comum, parecia que estava um dia normal. Quando eu estou na carteira, sentadinha, bonitinha, fazendo minhas atividades lá dentro da sala de aula, de repente, gente, uma praga do Egito chamada piolho desce na minha testa. Aquele endemoniado daquele piolho. E aí, gente, quando pensa que não, o menino da carteira da frente vira para trás e fala, olha, um piolho! Gente do céu, eu passei tanta vergonha, vocês não imaginam? Sabe quem veio tirar meu piolho? A minha professora. Não, gente, para tudo. Ali, vocês imaginam como que eu fiquei? Os meus amigos já não queriam nem ficar perto de mim. Que nojo. Sai de perto dessa piolenta. Misericórdia. E, gente, era época de piolho. Acontece com todas as crianças. Mas o fato que é, gente, que isso acontece com a gente, na verdade. Isso é engraçado. Mas teve outras coisas que não foram tão engraçadas assim que aconteceu na minha vida. Mas eu te pergunto, talvez
você foi apresentar um trabalho e foi humilhado. Talvez você teve uma ideia no trabalho, ó, traz aquela ideia para o seu patrão e foi rejeitado. Não, não vamos fazer. Não. Ou talvez você nem é respondido no e-mail. Né? Você fala, puxa, mas nem viu, nem me deu um feedback. Ou talvez você já foi humilhado pelo seu professor, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu cônjuge. Eu não sei quem é que humilhou você, mas, gente, vocês sabem que essas coisas, elas realmente causam traumas na nossa vida. E quando você vê, você está deixando, dia a dia, ano após ano, você vai deixando o quê? De viver aquilo que Deus colocou dentro de você. Você vai perdendo a essência daquilo que Deus tinha colocado dentro de você, desde quando você nasceu. Você vai perdendo, você vai ficando uma pessoa diferente por causa dessas coisas. Então, eu percebi que eu tinha muita baixa autoestima, sabe? Eu não confiava em mim, eu tinha muito assim, eu não acreditava na minha capacidade, eu tinha vergonha das pessoas por causa desses traumas. Eu evitava situações que pudessem me expor. Qualquer situação que eu ficava em evidência, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. Então, eu não queria falar em público, olha eu aqui. Não queria falar em público, sabe? E o pior de tudo, gente, eu não gostava de mim mesma. Não era nem outra pessoa que não gostava de mim. Eu mesma não gostava de mim. E aí eu pensava, não, vou participar dessa conferência de libertação. Gente, e eu tinha aquela expectativa, não, 3 dias, não é possível. Esses demônios vai sair tudo de uma vez. Mas, gente, o que acontecia comigo? Terminava a conferência e passava meses. Daqui a pouco eu estava tudo de novo com aquele mesmo sentimento, aquela mesma frustração, aquela mesma tristeza. E eu falava, meu Deus, eu estou sentindo tudo de novo, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Gente, não sei se você já se identificou com isso. E aí, o que acontecia comigo? Eu continuava indo o quê? Tudo que envolvia oração. Não, preciso ser liberta. Meu Deus do céu, tem muito demônio, alguma coisa errada, porque não está saindo tudo. Eu tenho que... Gente, então eu participava de tudo quanto é coisa. Tem oração? Estou dentro. É vigília? Estou indo. Aonde? Que horas? Menina, não tem importância. Não, a vigília vai ser a noite toda. Não tem problema, mulher. Vou levar minha coberta. Estou preparada, meu lanche, eu vou ficar a noite toda. Está tudo certo. Então, gente, o que acontecia? Eu ficava assim, correndo atrás de palestra, correndo atrás de pregação. Não, vai ter onde? Eu vou. Me fala. Gente, eu ficava doida de querer saber onde que tinha alguma coisa diferente. Por quê? Porque eu queria o quê? Esperando, enfim, o dia de eliminar tudo aquilo que eu sentia. Ter clareza do que Deus queria que eu fizesse. E nunca mais duvidar. Eu falava, quando isso acontecer, enfim, eu vou ser feliz. Sabe, gente, eu cheguei a pensar, eu não nasci para ser pastora. Não. Eu acho que é por isso que eu sofro tanto, gente, com as coisas que eu tenho para fazer. Porque eu não nasci para isso. Não tem solução para mim. E eu terminei pensando, não é o meu chamado. Não é para mim esse negócio. Eu sofro toda vez que eu pego o microfone, que eu tenho que falar para alguém, eu tenho que ensinar de Jesus para alguém. Não é para mim esse negócio. E aí eu quero te dar um exemplo da escada, para você entender melhor. Muitas vezes, a gente está como essa escada aqui. Você pega e fala, eu estou caminhando com Jesus. Gente, eu estou indo na igreja todo domingo. Olha que bênção. Todo domingo eu estou na igreja. Comecei com... Menino do céu. Meu amigo, eu estou conseguindo orar todos os dias. Estou orando todos os dias. Sabe outra coisa que eu comecei a fazer? Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia todos os dias. Estou demais, tal. E aí, surge um problema na sua vida. De repente, algo inusitado. E você fala, meu Deus, eu acho que eu vou regredir um pouquinho. O diabo está muito furioso. Vou dar uma regredida para ver se ele me deixa em paz. Acho que eu vou dar uma voltada aqui. Espera aí. Vou ficar aqui. Acho que aqui está mais confortável. Vou ficar só aqui. Aí, de repente, você se empolga, tem uma palavra igual hoje, e você fala, não, eu vou levantar, eu vou falar de Jesus para todo mundo. E aí você começa a subir a escada. E, de repente, não é mais aquele problema, é uma pessoa que, de repente, começa o quê? Aquela pessoa começa a te colocar para baixo. Eu não sei quem é a pessoa que te coloca para baixo, às vezes, na sua vida, e você começa a ficar desanimado. E essa pessoa, ela começa a te puxar para trás, em vez de te ajudar a subir. E você fala,
desanimei. Essa pessoa sempre me puxa para baixo. Nossa, todas as vezes que eu volto do zero é por causa dessa pessoa. E aí, gente, essas são situações que acontecem com a gente, não é verdade? E aí você percebe que o quê? Você precisa acreditar em Deus, mesmo que você não está vendo nada, mesmo que você não está vendo uma mudança, você não está vendo um processo, você precisa acreditar em Deus e fazer mesmo o quê? Mesmo com a tribulação, mesmo com medo, mesmo com a preguiça, seja lá o que é que está te impedindo de prosseguir, você precisa prosseguir! Deus começa um processo na sua vida. E você precisa acreditar no quê? No processo. É no processo. É não ficar acreditando, eu quero chegar lá. Não, eu acredito no processo de Deus na minha vida. Que Ele está trabalhando mesmo que você não perceba ainda. Sabe, o meu processo começou. Sabe como que ele começou? Comecei a contar a história para as crianças numa sala de kids de uma igreja. Comecei a contar a história. Gente, até para contar a história, meu filho tremia, passava mal, para contar a história para uma criança. E aí depois o quê? Deus me deu o quê? A responsabilidade de ensinar Jesus para uma moça. Gente, para honra e glória do nome de Jesus. Essa moça está aqui na Oxygen hoje. Nossa, que alegria no meu coração. Foi a primeira pessoa que eu falei de Jesus, a Andressa. Isso me traz muita alegria. Depois eu comecei a fazer o quê? E depois eu comecei a cuidar de 8 salas, meu filho, de crianças para ensinar a palavra de Deus. Eu que organizava, eu era coordenadora pedagógica dessas salas. Depois eu comecei a cuidar de jovens. E um dia eu tive que pregar para muitos jovens. Foi a minha primeira vez que eu preguei para muita gente. Olha aí esse vídeo. Solta o áudio. Áudio, por favor. Coloca tuas mãos, Senhor. É pela fé, vai crendo. Bom, gente, então eu vou interromper aqui, que infelizmente o áudio não queria. Eu queria que vocês vissem o processo. Essa parte de eu pregando há muitos anos atrás, como que eu pregava. E o processo que Deus foi trabalhando em mim. E aí, um dia, gente, aconteceu algo inusitado comigo. Eu já era pastora, depois de 7 anos. O meu marido chega em mim e fala, amor, eu queria que você fosse numa conferência só para mulheres. Eu, não, isso vai me dar trabalho. Eu pensava, meu Deus, vou ter que ensinar para mulher. E aquele medo, né, que você fica assim, meu Deus, vou falar para mulher. E será que elas vão gostar de mim? Ixi, você coloca um monte de coisa na sua cabeça. E aí eu aceitei o convite, falei, não, vamos, eu vou. E ele me convidou, lá em São Paulo vai ter um evento para mulheres, você quer ir? Não, mas eu vou. É isso aí. Pronto, eu fui, chamei umas mulheres para ir comigo, gente. E aí vai aparecer a foto das mulheres. Nós alugamos uma van e vamos. Todas doidas comigo, olha lá. Eita Deus. E aí, gente, o que aconteceu? Naquele dia daquele evento em São Paulo, gente, vocês não acreditam. Algo aconteceu no meu coração, não sei explicar para vocês. Meu coração queimava, parecia que ia sair pela boca. Eu não conseguiria parar de chorar, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Era um negócio sobrenatural que vinha de dentro para fora, borbulhava, queimou no meu coração. E eu falei, meninas, vamos organizar um evento para mulheres em Marília. Vamos ajudar outras mulheres. Vamos ajudar, não tem importância, nós estamos no processo, mas nós podemos também ajudar as outras que também estão no processo, está tudo bem, vamos fazer isso, vamos ajudar o que a gente já sabe, vamos encorajar aquilo que a gente já tem, vamos ajudar outras mulheres. E aí a gente começou a organizar um evento para mulheres e faz 6 anos seguidos que a gente faz esse evento para mulheres. E Deus me deu o privilégio de hoje encorajar pessoas. E olha lá esse vídeo do último evento que nós tivemos esse ano. E o áudio não estou conseguindo fazer sair, né? Tá, mas é isso, gente. Esse foi o último evento que nós fizemos, 6 anos fazendo isso. O que eu quero te falar com isso? Que Deus fez de uma pessoa que tinha baixa autoestima, uma pessoa que não confiava em si mesma, uma pessoa que não gostava de falar em público. Alguém que Deus levantou para o quê? Para encorajar pessoas, fortalecer pessoas, encorajar mulheres, homens, crianças, seja lá quem for. E, gente, eu quero ainda encorajar mais de 1 quintilhão de pessoas, de formas diversas, em nome de Jesus. Porque hoje eu entendi, eu nasci para encorajar pessoas,
para ajudar as outras pessoas. E eu te pergunto, talvez você fale, ah, pastora, mas você, minha filha, nasceu abençoada. Não, eu te falo, quem era Pedro? Pedro negou Jesus, negou Jesus. Quem era João? Chamado filho de trovão, de tão grosseiro que ele era. Mas o de inusitado, algo veio do alto sobre eles se tornaram o quê? Pequenos cristos. Algo queimou dentro deles e eles mudaram completamente. E eles passaram a ser essas pessoas, o quê? Pessoas comuns, passaram a ser a extensão de Jesus. E eu te pergunto, quem era a rainha Esther? Quem era ela? Uma moça simples e órfã. E Deus fez ela uma mulher cheia do Espírito Santo e colocou ela num lugar de destaque e deu discernimento suficiente para ela governar uma nação. E eu te pergunto, quem era a mulher samaritana? E a história dela termina assim, em João 4:42 diz: e disseram, sabe quem disse? As pessoas da cidade. Disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, aquele encontro com Jesus externou para uma cidade inteira. Ela teve o privilégio de ver Jesus também fazendo, não só na vida dela, na vida de outras pessoas. E ela vê aquilo, e assim também vai ser com você, eu declaro em nome de Jesus, Deus vai te usar, Deus também acredita em você, Deus também tem um propósito de vida para você, e você precisa acreditar nisso, e andar debaixo dessa palavra, por mais que você não se sinta capaz, por mais que você não se ache bom o suficiente, por mais que você ache que não tem capacidade suficiente, sabe de uma coisa? Você tem capacidade sim, porque Deus te formou e Ele sabe exatamente o que Ele colocou dentro de você. E Ele acredita em você, e você precisa acreditar naquilo que Deus diz sobre você, não as pessoas. E olha que interessante essa frase, se você fizer o que os outros não fizeram, você terá o que os outros não receberam. Não é incrível essa frase? E eu te pergunto, em qual fase você está hoje? De manter o seu coração aberto, porque talvez você se fechou por algum momento, você deixou que o seu coração se fechasse, por algum motivo, ou você está na fase de ser verdadeiro com Jesus, está precisando você falar a verdade para Jesus, do que você sente, como que você está, o que você gostaria que Ele fizesse na sua vida, para Ele sarar também as feridas do seu coração, ou você está na fase de fazer um pouco mais, de começar a falar intencionalmente para as pessoas, intencional. Eu vou ali, minha amiga, você não sabe o que Jesus fez na minha vida. Menina, vou te contar o que Deus fez nessa semana, aconteceu comigo. Conta intencionalmente, se você está nessa fase. E você vai fazer o quê? Vai chamar as pessoas para conhecer esse Jesus, também como você. E você vai fazer o quê? Que elas experimentem esse poder inusitado que você também tem experimentado.